Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa Palavras Cruzadas, onde hoje vamos passar a lição número 14. Novas todas as coisas. Bom dia, boa tarde, querido Mário, como está? Olá, Isilda, tudo muito bem? Esta é uma lição especial por ser a última do ano e também a última deste trimestre, não é? E é uma lição interessante em que nós vamos falar do futuro de uma vida na nova terra, em que são criadas todas as coisas de novo, ou recriadas, se quisermos. E é muito interessante os temas que aqui vamos estudar. Eu penso que será uma lição muito interessante e que podemos contribuir para que aqueles que nos ouvem tenham ainda mais interesse em procurar na Bíblia encontrar estas verdades que estão escritas desde há muitos anos para todos aqueles que procuram uma nova terra, uma nova vida, longe do sofrimento, longe da morte, e é isso que nós vamos tratar. Exatamente. O verso áureo começa logo dizendo que aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 5, não é? Então, essa é a esperança de todo cristão, sim. Isso é uma esperança que está exarada na Bíblia, na palavra de Deus, não só no Novo Testamento, mas até no Antigo Testamento. Nós falamos muito, quando tratamos da Nova Terra, falamos muito do profeta Isaías, e de facto ele é aquele que no Velho Testamento mais trata deste assunto da Nova Terra. Ele fala de uma forma profética, ele juntamente com Daniel também, e ele descreve esse novo céu e nova terra de uma forma profética, mas relacionada com a esperança numa nova Jerusalém, numa nova Sião, que estaria guardada para o povo de Deus, se o povo de Israel fosse fiel, se mantivesse fiel às promessas que estavam escritas desde o tempo de Moisés. Infelizmente sabemos que o povo não aceitou essa promessa e desviou-se dos seus caminhos, do caminho de Deus, e por esse motivo foi necessário, digamos que escolher um povo diferente, um Israel espiritual. E nós acreditamos que fazemos parte desse Israel espiritual e temos e mantemos esta bendita esperança de viver um dia nesse novo céu e nova terra que Cristo foi preparar para nós. Exatamente. A introdução começa dizendo-nos que realmente para muitas pessoas, não é? Isto de novo céu e nova terra parece uma fantasia, não é? Exato. E que, infelizmente, muita gente usa isto para aprisionar, para controlar, não é? Para ter domínio sobre outras pessoas, não é? Infelizmente, este conceito ficou desvalorizado, ficou banalizado, não é? E pessoas acham uma utopia. Ah, tu acreditas no novo céu? Prontos. Como se fôssemos loucos, não é? Como se não tivéssemos juízo. E muitos ridicularizam realmente esta verdade, este conceito. E a Bíblia fala que também nos últimos tempos as pessoas ridicularizariam o facto da palavra de Deus, especificamente da nossa esperança de que Jesus vai voltar e que vai restaurar, dando-nos uma nova terra e um novo céu. É verdade. O apóstolo Pedro é quem fala mais neste aspecto e diz que nos últimos dias aparecerão escarnecedores que irão ridicularizar a nossa esperança, não é? Mas este escárnio também está perdido, foi profetizado mesmo, não é? E acaba por ser mais uma prova de que aquilo que a Bíblia nos diz, que nos dá, é verdade. E quer eles ridicularizem ou não, esta verdade um dia vai acontecer. E nós temos esta bendita esperança e vamos com certeza vivê-las. Na lição do domingo nós falávamos nesta ideia é interessante que a ideia da filosofia grega sobre esta perspectiva mostra-nos que quando nós falamos de um novo céu e de uma nova terra, falamos
de uma situação real, em que há pessoas concretas, reais, de corpo, com um corpo, e não são apenas almas. Porque para a filosofia grega, a ideia de tudo o que é material é imperfeito, é incompleto e deve ser evitado. E por isso eles acreditavam que o mundo ideal era um mundo espiritual, um mundo onde apenas se encontraria um mundo etéreo, muito feito de nuvens. Esta era a ideia da nova terra na perspectiva da filosofia grega, não é? E a Bíblia vem falar de uma nova terra material, de uma nova terra corpórea, em que nós estamos presentes como estamos aqui na Terra, e embora livres do pecado, não é? Esta ideia era uma ideia de facto bíblica. E nós vemos que, como já disse com Isaías, ele faz uma descrição dessa nova terra, e embora saibamos que Isaías não estava propriamente a descrever a vida na nova terra, mas estava a dizer que, porque ele fala, por exemplo, que os velhos iriam morrer de muitos anos, etc., mas na nova terra sabemos que não há morte, não é? Portanto, Isaías estava a falar daquilo que seria a vida para o povo de Israel, se eles tivessem feito o contrato, o concerto, não tivessem desobedecido ao concerto que estabeleceram com o Criador. E sabemos que eles de facto desobedeceram, e por isso mesmo foi necessário um outro Israel espiritual. Portanto... E nós fizemos parte deste Israel espiritual, não é? Agora não são só os israelitas, agora são todos aqueles que aceitam Cristo, não é? Exatamente. Portanto, mas de qualquer forma é preciso ter sempre presente que os novos céus e a nova terra implicam uma concepção da alma, na alma mortal. Porque a concepção imortal que muitos cristãos aceitam e que é uma herança da filosofia grega, não é? A concepção de que a alma não morre e que o corpo vai para o pó da terra e a alma depois vai para o céu, é uma concepção que não se coaduna com esta perspectiva que estamos a estudar. É muito interessante ver isto. Porquê? Porque a concepção da alma imortal é uma concepção que é contrária à ideia, é por isso que eles falam do inferno que é eterno, quer dizer, em que as almas sofrem eternamente. E esta concepção esta concepção que nós temos vindo a combater, digamos, desde o princípio do trimestre. A concepção dualística, a concepção de duas entidades diferentes. Nós temos uma concepção holística, uma concepção em que nós não temos uma alma, nós somos uma alma. E é a junção do nefesh, da respiração da vida, do espírito de vida com o corpo, que dá a alma vivente. E esta ideia, depois a alma vivente, ela morre, vai para o pó da terra, não é verdade? E espera a ressurreição. Este é o conceito bíblico. E nós temos que manter esta filosofia de vida para podermos compreender tudo o que agora estudamos nesta 14ª lição. Exatamente, porque realmente este conceito da alma imortal contradiz o ensino bíblico, não é? Exatamente. Em relação ao novo céu e à nova terra, porque diz que no novo céu e na nova terra já não vai haver sofrimento, já não vai haver morte. Então, como é que as pessoas estarão no inferno eterno, não é? Sofrer eternamente, não é? Exato, não faz sentido nenhum com a palavra de Deus. E a palavra ainda diz que Deus aniquilará a morte para sempre. Para sempre, exatamente. Deus enxugará dos vossos olhos toda a lágrima. Portanto, no fundo, já falamos sobre isso ao longo do trimestre. Ao longo do trimestre, é verdade. Exato. E, mais uma vez, estamos a reforçar isso. Em relação à lição de segunda-feira, no Santuário de Deus, esta lição diz-nos que quando fala sobre o santuário de Deus antes do pecado, o que é que significa no santuário ou templo celestial? É um lugar onde as hostes celestiais adoravam a Deus antes do pecado, não é?
Exatamente. Após o pecado, além disto, agregou-se o lugar também onde a salvação é oferecida à humanidade, não é? Exatamente. O simbolismo do sacrifício de Jesus Cristo, do Exatamente. derramamento de sangue. Exato. O santuário terrestre era uma imagem, ou foi feito à imagem do santuário celestial, não é? E é interessante que aqui estamos a falar do santuário, do templo de Deus, e agora vamos falar dele na nova terra. E depois há expressões do Apocalipse, aqui no versículo 22, perdão, no versículo 21, em que João vai dizer que não viu templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Portanto, João aqui está a dizer que não viu. A linguagem profética de João às vezes leva-nos a estas aparentes contradições, não é? Porque depois, no Apocalipse, no capítulo 22, versos 3, diz que nela, na cidade santa, na Jerusalém, que vai descer depois do céu para a terra, não é? Nela estará o trono de Deus. Portanto, e ficamos sem saber bem então, mas há trono ou não há trono? O trono de Deus pode não ser o templo, no sentido... nós temos eu tenho uma mentalidade muito racional e ponho-me a pensar como será a Nova Jerusalém. E nós temos que ter uma concepção do tamanho da cidade. A cidade... Se houvesse um templo como nós estamos habituados, quando nós pensamos num templo, mesmo como o templo de Jerusalém, não é? É um templo limitado, é um templo com paredes, é um templo que pode levar centenas de pessoas, ou até talvez, se for muito grande, milhares, mas é muito difícil conseguir imaginar um templo que leve milhões e milhões e milhões e bilhões de pessoas, não é? Apesar de nós sabermos que a Nova Terra, eu tive aqui a ver as medidas da Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém, nas medidas que a Bíblia nos fala, tem um comprimento de 2.200 quilómetros e uma largura igual. E para termos uma noção, a distância de 2.200 quilómetros é uma distância de Lisboa até Roterdão. Imaginem uma cidade que vá de Lisboa a Roterdão. É uma coisa impressionante, não é? São vários países, dá para bilhões de pessoas, se quisermos. E depois diz ainda que tem a altura também de 2.200 metros, não é? Porque ela é quadrada, é cúbica, aliás. E, portanto, uma altura de 2.200 metros é uma coisa impressionante. É incrível, realmente. Na verdade, o objetivo também desta lição é percebermos quem que será adorado na Nova Jerusalém. Exatamente. Não é? Deus o Pai e o Cordeiro. E quem serão os adoradores? Os adoradores serão aqueles, segundo Apocalipse 7,14, serão os que vêm da grande tribulação, os que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, não é? Então, todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador e vive segundo as orientações de Deus, então esses serão os adoradores, os verdadeiros adoradores de Deus. E no novo céu e na nova terra já não haverá pecado. Então voltaremos ao objetivo original da adoração, não é? Do santuário de Deus, não é? Que é para a adoração de Deus e Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Já agora podemos passar assim rapidamente para a lição de segunda-feira, que fala sobre na presença de Deus, não é? Fala-nos que Deus habita numa luz inacessível, não é? Exatamente. Nesta lição é interessante porque nós sempre temos, enfim, a cultura de que neste momento, e é verdade, esta verdade é bíblica, neste momento nós, qualquer ser humano, não tem possibilidade de ver a Deus. Porque se isso acontecesse, seria imediatamente fulminado pela sua glória. E o que nos impede de estar na presença de Deus é o problema do nosso pecado, da nossa situação pecaminosa. É esse o problema principal.
Exatamente. Foi assim com Moisés, quando Moisés na sarça ardente pediu para ver a face de Deus, isso foi-lhe impedido. Porquê? Porque se ele estivesse perante a face deles, ele sucumbiria, não é? Na presença da glória. Exatamente. Mas, por outro Olha lado, só, Jesus diz-nos que os limpos de coração verão a Deus. exato, Não é verdade? Portanto, é o exato. próprio Jesus que o diz. Os limpos, aliás, diz isso em Mateus 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E, portanto, e o apóstolo João também diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas depois Jesus declara, ou o apóstolo João ainda, na primeira epístola, declara que ele, assim como é, o veremos. Ele, Deus, assim como é, o veremos, não é? E, portanto, Exato, então, isso quer dizer que os santos, que nós veremos o rosto de Deus, mas veremos em que circunstâncias? Quando estivermos já na Nova Jerusalém, isto é, quando formos limpos de coração. Portanto, é preciso ser limpo de coração ou puro de coração para ver a Deus, não é? exato. Há uma ligação entre a pureza de coração e a possibilidade de ver a Deus, Ver a não é? Deus, exatamente. E este processo de purificação deve começar agora, não é? Deve começar Exatamente. agora. É um processo, conforme acabamos de dizer agora, que devemos todos os dias tentar buscar a Deus para sermos mais semelhantes a Ele, não é? Exatamente. Sabemos que realmente a salvação é pela graça, não é? Não é pelas nossas obras. Mas quando aceitamos Jesus Cristo, automaticamente nós acabamos colocando na nossa testa de que já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, né? Exatamente. E passaremos pelo processo de purificação, que este processo é que nos ajudará a nos preparar para o lar eterno, não é? É um requisito essencial para podermos ver a Deus, que é a pureza do coração. Por nós próprios, por nós próprios não conseguiremos, mas com a ajuda de Deus, certamente todos nós chegaremos lá. Porque Jesus já fez o mais difícil, que é Exatamente. morrer por cada um de nós. A purificação do caráter é um processo que faz parte da crença que nós temos de justificação pela fé. É pela justificação que nós somos considerados justos. E depois da justificação há um processo de santificação. Esse processo não somos nós que operamos, é Deus que através do Espírito Santo opera em nós. E é por essa operação do Espírito Santo que o nosso coração será limpo, isto é, tornamos-nos limpos de coração pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Como é que isso se faz? Numa comunhão regular, diária, com Cristo. Nós temos continuamos, enquanto até Jesus vir, continuamos sempre defeituosos, sempre pecaminosos, sempre com tendência para pecar, e por isso é que a nossa caminhada cristã é, digamos, um sacrifício diário, não é? É preciso, o nosso culto racional, como dizia o apóstolo Paulo, é um sacrifício de facto racional. Nós temos que, pela razão, perceber que temos que ter o esforço de nos ligarmos a Cristo. Não é o esforço de fazer boas obras, porque isso põe Ele no nosso coração. É o esforço de estarmos ligados. Exatamente. Agora podemos passar para a lição de quinta-feira que diz o Exatamente. seu nome em suas testas. O que é que isso significa? Será que Não, mas teremos... ainda temos mais a lição de quarta. Estás a passar a quarta. Não mais morte nem lágrimas. Exatamente. Nós já falamos um pouquinho, mas podemos voltar outra vez a ela, não é? É sobre o conceito da imortalidade da alma, que realmente... Exatamente. Aqui o problema, aqui o que se põe é que nós já falámos disto e podemos acentuar, porque eu acho que isto é muito importante. Porque Sim. a ideia de não haver mais morte nem lágrimas contradiz diretamente a ideia do inferno, onde nunca se para de sofrer, onde a morte não, o sofrimento é uma realidade, como infelizmente muitos cristãos consideram, nossos irmãos católicos e os pentecostais, enfim, os da Assembleia de Deus, etc., acreditam todos na ideia de um inferno em que a alma sofre toda a eternidade, imaginem. E isto é contrário não só aos princípios de um Deus justo,
mas também há a ideia de que a alma não pode ser imortal. A alma é mortal. E é mortal através do fogo consumidor, o fogo da justiça divina. Não é verdade? E esta lição também fala-nos da verdade que todos nós passamos, que é pelo sofrimento, Exatamente. pela injustiça, pela crueldade. Às vezes até temos a impressão de que somos os que mais sofremos no mundo, que ninguém sofre mais do que nós, de que realmente somos injustiçados, somos às vezes somos abandonados, somos traídos, passamos por várias dores, várias dificuldades neste mundo. Então, a verdade, a questão do sofrimento, Isilda, eu acho que quando nós pensamos bem, às vezes, enfim, quando somos jovens, de uma maneira geral, estamos assim um bocadinho fora ou longe do conceito do sofrimento. Mas mais tarde ou mais cedo nós sofremos um choque da perda de alguém, da perda de um amigo, de um familiar, de alguém. Nós passamos por um problema de saúde ou por um acidente. E não há ninguém nesta terra que se possa dizer livre do sofrimento. E o sofrimento é, de facto, a realidade mais pungente e que mais, enfim, domina a vida dos seres humanos. E está bem que há pessoas que sofrem muito mais. Basta a gente pensar na vida miserável que existe em certas cidades grandes do mundo, da Ásia, da Índia, ou cidades africanas, ou cidades da América do Sul, onde as condições são terríveis, onde há bairros de lata, onde há pessoas que vivem abaixo das condições de miséria e de pobreza extrema, etc. Ou das pessoas que vivem na população subsaariana, que vive miseravelmente, enfim, que não tem comida, etc. Bom, todo esse sofrimento, mesmo quem não tem esse tipo de sofrimento físico, passa por outro tipo de sofrimentos, enfim, emocional, sofrimento espiritual, etc. Exato. E o sofrimento e a certeza que nós temos é que não haverá mais morte nem lágrimas. O que é que isto quer dizer? Não haverá mais morte nem sofrimento. É essa a bendita esperança que nós, como cristãos, guardamos no nosso coração. Exatamente. Nós percebemos realmente que Deus compreende o nosso sofrimento, não é? Deus está conosco quando estamos a sofrer e este sofrimento terá um fim, não será para sempre. Deus compreende o nosso sofrimento também por uma razão, porque hoje nós temos, a maior parte das pessoas que não acreditam em Deus é por causa do sofrimento delas ou de outrem. O argumento que a maior parte das pessoas diz, como é que pode haver Deus se Ele permite o sofrimento? É a pergunta que fazem a maior parte dos descrentes. E a questão é que o sofrimento existe não por culpa de Deus, não é verdade? E nós apresentamos ao mundo um Deus que foi um Deus sofredor, que foi um Deus que sofreu, e que sofreu na pessoa do seu filho, não é verdade? Sofreu a separação do seu filho. E este é um sofrimento atroz, um sofrimento ainda por cima, quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu não por culpa dele, por culpa própria, mas morreu pelos pecados de toda a humanidade e carregou em si os pecados de toda a humanidade. E é esse sofrimento, é esse Deus sofredor que nos põe na condição de apresentar ao mundo um Deus que compreende o sofrimento melhor que ninguém. E, portanto, quando Deus vê os seus filhos a sofrerem, ele sofre também com eles. E pode-lhes dizer, olha, eu sofri por ti e esse sofrimento tu podes oferecê-lo a Deus, podes oferecê-lo a mim, porque eu sei que através do sofrimento do meu filho tu podes ter acesso, podes ver-te livre finalmente de todo o tipo de sofrimento. É o que Deus nos diz. Amém. Que Deus seja louvado. E podemos ter a certeza da salvação se aceitarmos Jesus como nosso Salvador. E não é só aceitar e nos rendermos a Ele, não é? Exatamente. Desta forma, poderemos reivindicar as suas promessas, incluindo a promessa de um novo céu, de uma nova terra. E nos apoiarmos firmemente nisto, e desta forma teremos escrito o seu nome em nossas testas, através da renovação do nosso caráter. Este conceito do nome de Cristo, ou do nome de Deus na nossa testa, é uma imagem figurada, não é verdade? Que quer dizer o quê? Não é? Quer dizer que nós podemos
ter o nome de alguém escrito na testa significa, a testa é o centro da decisão, é o centro, pode ser também, na Bíblia, a testa muitas vezes é designada como o coração, não é verdade? O coração no sentido do centro emocional do ser humano. Aqui a testa será o centro racional, o centro da decisão. E nós podemos ter no centro da decisão o que é que nós temos, no fundo, o que é que nós temos que fazer para sermos salvos? É decidir, não é verdade? Decidir o quê? Decidir que aceitamos o sacrifício de Cristo, como eu ainda há pouco falei, na nossa vida e por nós, para nos dar, para nos entregar a salvação. Nós não vamos para o céu por sermos bons, por fazermos boas obras, por sermos muito caridosos ou por outra coisa qualquer. Vamos para o céu porque aceitamos Jesus que morreu no nosso lugar. E é por esse motivo que nós inscrevemos o seu nome na nossa testa. Ele acaba por ser o centro das nossas, enfim, da nossa vida. O centro, Exatamente. porque aceitamos o seu sacrifício e nos tornamos cristãos nessa altura. Temos o exemplo vivo de Abraão, não é? Exatamente. O exemplo mais típico é mesmo o de Abraão, o pai da fé. Pois é. Eu queria ler aqui o segundo parágrafo do estudo adicional de sexta-feira, que diz assim: a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais se esquecerá que aquele cujo poder criou e manteve os inumeráveis mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplendentes serafins têm prazer em adorar, este humilhou-se para reerguer a humanidade decaída. Está escrito no Grande Conflito, página 539. É o livro escrito pela nossa escritora Ellen White. Então, no fundo, é a morte de Jesus e a sua ressurreição o motivo que nós temos para nos gloriarmos, não é? Não nas nossas próprias obras, não no facto de termos, né, eu fiz muito pelo Senhor, e a Bíblia diz que muitos dirão, Jesus já não te conhece. Então, Senhor, em teu nome não fiz isso, não fiz aquilo, não é? O importante realmente é conhecermos Jesus. Apesar de fazerem coisas, apesar de fazerem tarefas, de obras, de obras eventualmente até muito meritórias, mas não o fazem tendo Cristo escrito nas suas testas, isto é, não aceitaram verdadeiramente o Filho de Deus como seu Salvador. E essas pessoas, por muito boas obras que façam, elas estão irremediavelmente perdidas. É esse o grande problema. Exatamente. Que o Senhor nos ajude a buscá-lo cada vez mais para podermos conhecê-lo, se é para sermos transformados, não é? Exatamente. Nós falamos da nova terra e quando começamos a pensar na nova terra em termos concretos, temos que dizer, como o apóstolo Paulo, que não temos capacidade para perceber agora aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque nós não temos capacidade para perceber isso. E põem-se muitas questões, mas como é que serão as ruas? Mas como é que serão as casas? Mas o que é que vamos fazer? E então, o que nós podemos dizer é que aquilo que o ouvido não ouviu, nem o olho viu, é aquilo que Deus tem preparado para nós. E, portanto, não temos, por muita imaginação que tenhamos, não temos capacidade para perceber esse novo mundo que Cristo preparou para nós. Certamente que será um mundo prazeroso, um mundo de felicidade, um mundo em que não existe mais mágoa, mais lágrima, mais morte, e só de pensar nisto, nós ficamos verdadeiramente deslumbrados com esta ideia, não é? Já vale a pena tudo, já vale a pena qualquer sacrifício. Deus seja louvado. Nós estamos então a terminar as nossas palavras cruzadas de hoje. Estamos a encerrar com isto este estudo em que neste trimestre falámos da problemática da morte, da problemática da alma, da dualidade que existe à nossa volta cada vez mais forte, de que a alma é uma entidade autónoma. Nós vemos que isso é uma mentira do diabo, é uma mentira que vem desde o Éden, quando ele disse a Eva que certamente não morrerás, não é? Porque, de facto, o homem morre e o homem é mortal e a alma é mortal. E esta a mensagem que ressalta deste trimestre. Mas com a certeza que, pela alma ser mortal, um dia
vamos ressuscitar e teremos acesso à vida eterna, à nova terra, como aqui estudamos. Que possa ser essa a nossa bendita esperança, e daqueles que nos escutam, é este o nosso desejo para todos vós. Estamos assim a despedir-nos, eu e a Isilda, não é? Desta lição deste trimestre. E aguardamos o novo trimestre, né? As novas lições. Certamente serão interessantes também. Exatamente. Boa semana a todos. Boa semana também, obrigado.